De volta aqui no programa, trocando uma ideia aí com o Altair Borges, né, que é CEO, diretor, sócio proprietário da Boutique dos Varais, falando um pouco dessa sua história. Meu trabalho na roça, nasceu em Bom Jardim da Serra, ficou até os 15 anos, com o terceiro ano primário. Hoje é empresário renomado numa área aqui no estado de Santa Catarina. Aí nós estávamos lá em Floripa, tal, você foi trabalhar na Elma Chips. Conseguiu aí o famoso primeiro emprego, então, carteira assinada. O meu primeiro emprego foi com o Cledoir mesmo. Foi com o Cledoir? Foi aos 8 anos, já era carteira assinada. Certinho, foi carteira assinada. Aí depois fui para a Machitos, fiquei mais 8 anos ali. Você também era daquele tipo que ficava na empresa, né? Não era daquele, ficava 2 meses, 3 meses, não. Ficou 8 anos em cada lugar, né? Tem que ter raiz, tem que ter raiz. E daí? A Boutique dos Varais foi o meu terceiro emprego. Não chegou ainda nos Varais, rapaz, porque você estava lá trabalhando com alimentação, com umas chips? É porque assim, ó, o varal é uma necessidade milenar. Todos nós sempre usamos em casa, né? Quando eu estava lá em Bom Jardim da Serra, a gente estendia a roupa no arame farpado. Não existia nem empreendedor de roupa. Pra quê? Se o próprio grampo segura, né? Mas nessa época você não estava dando bola pra isso. Não. Quem fazia era tua mãe, né? Porque a necessidade lá era outra. Agora o varal todo mundo precisa ter em casa. Se tiver 7 bilhões de pessoas no mundo, tiver os 5 bilhões de famílias, tem que ter 5 bilhões de varais. No mínimo um varal para cada residência vai ter que ter. É. E daí, como é que você entrou nesse ramo? Primeiro pela necessidade, depois eu conhecia algumas pessoas na Grande Florianópolis ali, e a gente trocando ideia e tal. Aí até que chegou-se ao entendimento de que realmente o mercado precisava de uma empresa especializada em varais sob medida. Porque se você olhar ali, por exemplo, a região de Florianópolis, ela já é verticalizada, né? Você olha Itajaí, Balneário, Navegantes, cada dia mais verticalizado. E é muito importante a gente falar, Júlio, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. A sacada não é varal. Não se pode estender a roupa na sacada. Eu sei até, mas eu não imaginei onde é que você chegou no varal ainda. Porque você estava trabalhando em uma chips. Quem é que te falou assim, varal? Nesse processo todo, eu fiz o meu ensino médio, o fundamental, fiz o médio, e depois eu fiz a faculdade. Aí no final da faculdade, eu fiz administração de empresas. Ali em São José mesmo. Já estava casado nessa hora de faculdade? Não. Não, ainda não. Aí, quando no final da faculdade, você já precisa começar a pensar o que você vai fazer depois. Sim, daí... E questionava-se muito, porque na época eu trabalhava na Elma Chips. A própria empresa, ela pagou 50% da minha faculdade na época. Certo. Então, assim, algo muito bacana que a gente não pode esquecer. E, no final, você precisa assim, ó, uma das perguntas que se faz é, quando terminar a faculdade, vai fazer o quê? Você trabalha numa multinacional. O que eu falei na época? Se eu não tiver uma oportunidade melhor aqui, eu vou seguir carreira solo. Uns deram risada, porque carreira solo, não sou artista, não sou músico, né? Mas nada mais era do que montar a própria empresa. E aí surgiu essa oportunidade. Eu conheci uma pessoa lá que ela me abriu o olho sobre esse negócio de atender essa necessidade do mercado de varais sob medida. Eu achei bem interessante, porque é algo que... ideia, né? Comprou a ideia. Porque eu já morava em apartamento na época, eu já tinha essa mesma necessidade. Os meus amigos também tinham essa necessidade. Só que assim, nem eles sabiam que eles precisavam de um varal sob medida. E como é que começou a empresa? Então, daí nasceu já a Boutique dos Varais? Aí nasceu a Boutique dos Varais. Que o nome quem deu foi você? Foi eu, e na época a gente tinha um quadro societário um pouquinho maior. Para dar uma sofisticada, né? Boutique dos Varais, né? Porque na época a gente tinha um outro sócio. A gente teve um outro sócio no começo, porque a Boutique dos Varais hoje ela tem um total de 11 lojas. Eu e a Vera comandamos 6. Sim. Aí a gente dividiu a região e dividiu a sociedade. Então, sim, mas são 11 assim, oeste, onde é que estão os localizados? Nós administramos as lojas de Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis, Blumenau e Itajaí. E quem vamos até Navegantes. Aí de Navegantes ao norte, incluindo o Paraná todo, aí ficou para outra parte da antiga sociedade. Então separou, mas com o mesmo nome. Com o mesmo nome. Uma franquia. E respeitando os limites geográficos de cada sociedade. Então a gente não entra no território deles, não entra no nosso, a gente mantém o mesmo nome e o mesmo padrão de trabalho, isso é muito importante. Nosso cliente de Curitiba é o nosso mesmo cliente daqui. E quem é que monta as ideias dos varais? Vem da China,
vem da tua ideia, vem da onde vem a montagem das inovações. Você falou que tem varais hoje super sofisticados, né? Sim. Hoje a gente tem desde um varal com cabo de aço, a um varal retrátil, até mesmo um varal inteligente, que tem ventilação quente, ventilação fria, e que é capaz, inclusive, de esterilizar a sua roupa. Esse já é um produto importado. Esse é um produto importado, só que é bom a gente ressaltar assim, ó, um produto importado, mas é um produto com certificação do Inmetro, com motor com 5 anos de garantia, um produto que realmente faz jus estar na boutique dos varais. E é um produto exclusivo, você não encontra por aí. Você não encontra, sabe? Então esse é um produto importado. Todos os demais a gente produz. Ou produção própria ou uma parte terceirizada. Mas a gente faz todo o restante. E na evolução, quantas pessoas trabalham na boutique dos varais? Diretamente são 25 pessoas. 25, mas você está considerando as filiais? Considerando as filiais junto. Porque uma parte da produção a gente terceiriza. Então terceirizado a gente não considera. Mas direto a gente tem 25 colaboradores. Muito grande. Então, a boutique... E a gente tem 6 lojas, né? E como você faz o marketing para divulgar isso tudo? Porque assim, tem muita concorrência nesse mercado? Varais você encontra em qualquer esquina. Isso é o normal e sempre foi e continuará sendo. A gente considera como concorrência alguém que faz um trabalho similar ao nosso. E com todo o respeito, e a gente tem que ser humilde, mas não ao ponto de se achar pior que os outros, eu acho que no nível da nossa empresa não tem. A gente sempre procurou avançar, permitir ser copiado, mas jamais se permitir precisar copiar alguém. Você tem que fazer registro dos teus tipos de produtos e evitar com isso uma concorrência desleal de criar uma coisa igual? Sim, alguns itens são registrados, inclusive a nossa marca é registrada, já foi tentado plagiar diversas vezes, é uma marca registrada, e a gente já teve alguns problemas, mas todos resolvidos perante a lei, então tudo legalizado. Deixa eu só fazer um parênteses, porque eu quero saber que a hora que você casou nessa história aí, foi depois que construiu a Boutique dos Varais? Eu casei depois da Boutique dos Varais. Então, de onde é que ela é? Ela é do Paraná. Ah, do Paraná, você conheceu A onde? gente se conheceu em Floripa na época ainda. Lá em Florianópolis? Isso. Ficou namorando lá? Isso, e depois eu acabei casando pra cá. E aí, quantos filhos você tem? São 3 filhos, total. E 3 filhos de que idade? Tem o Derek que tem 15, tem a Yasmin que tem 10 e tem a Isabelle que tem 8. Isso é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha. A tua esposa, ela se envolveu também na empresa ou ela tem uma atividade? Hoje ela trabalha na empresa, já trabalha um bom tempo, mas ela não tem um horário fixo. A prioridade é cuidar mais da família. Então ela tira férias das meninas, trabalha nas lojas, mas ela tem um pouco mais de liberdade. Porque por mais que a gente queira, precisa dar uma atenção especial para a educação das crianças. Fala um pouquinho para mim sobre o mercado dessa área, uma área da habitação, uma área, como a gente sabe, varal todo mundo tem que ter. Fala do país Brasil que você está aí, da região de Santa Catarina. O que você acha? Quais as dificuldades do empresário? Ou tem que ser tudo na peito aberto e vai para frente? A gente precisa pensar especialmente na necessidade do cliente. Depender menos das políticas, menos ainda dos políticos, mas saber que assim, as grandes soluções elas partem de dentro de cada um de nós, especialmente os empreendedores e de seus colaboradores. Se a gente não souber selecionar as pessoas que caminharão ao nosso lado, independente do campo político, a gente não vai conseguir bons resultados para a sociedade. Porque a gente só vai continuar no mercado como empresário enquanto a gente for capaz de resolver o problema de alguém. Caso contrário, a gente estará fora. Então a gente trabalha para que possamos sempre ser úteis nas vidas das pessoas. Alguém que quiser estar em casa, ela quer abrir um novo negócio, ele pode ter uma franquia da Boutique dos Varais? Não, a princípio a gente não tem franquia, a gente tem só rede de lojas. Essa é uma pergunta muito pertinente, as pessoas perguntam muito. A Boutique dos Varais é uma franquia? Não, a Boutique dos Varais não é uma franquia, ela é uma rede de lojas. Bacana demais, né? Bacana demais. Sim. Não, que maravilha. Então eu desejo assim realmente que
Você vai estar na FENABIT, mas deve ter muitas feiras que você participa, deve ter também fazer muitos marketings diferentes, usa muita internet para divulgação. Qual é a tua principal divulgação hoje em dia? A mídia social ainda é o principal meio de comunicação com o cliente. Porém, a gente trabalha muito, investe bastante na questão do bom relacionamento, do bom trabalho, trabalhar com bons profissionais, e não pode depender tanto, mas a gente precisa de indicações. Eu sinto no Altair aquela história do empresário realmente que foca no seu negócio, né? Para encerrar aqui, deixa eu só te perguntar um bate e volta. Tem mais alguma coisa que dá para complementar? Eu preciso só complementar com relação às nossas divulgações e a forma como a gente chega até o cliente, né? A questão da feira. A gente tem um carinho especial pela FENABIT, a gente trabalha já há muito tempo e a gente não participa de muitas feiras, não. É 1, 2 feiras por ano, mas a gente faz questão de estar na FENABIT sempre, porque o que tem de melhor vai estar sempre ali. É uma feira tradicional, a galera vem e a gente se sente muito valorizado ali estando, sabe? A gente está num outro patamar. Então, a gente agradece muito, Júlio, porque vocês sempre lembram da gente e o nosso cliente está ali. Tá ali. É sensacional. Tem um livro para me dar de dica? Seja Foda. Seja Foda. Esse livro eu ganhei da minha irmã, a Lenir. É do Caio Carneiro. Esse livro eu já li umas 3 vezes já. Opa, tá aí uma dica pra você. Um filme, algum filme que você lembra que você quer me indicar? Com três crianças em casa, eu vejo muito filme infantil. Filme infantil. Pra mim, não tem nenhum específico assim, mas eu já vi de tudo. Qual é o hobby do Altair? Quando não tá fazendo nada, vai fazer o que com a esposa e com a família? Praticar esportes ao ar livre com as crianças. Tipo? Eu tenho a minha pequena, por exemplo, a gente faz exercício junto na academia, a gente joga beach tênis, joga futebol, e os outros também jogam muito beach tênis, todos nós juntos. Isso é sensacional, legal. Isso na praia é incrível. Quem te inspirou? O guru da tua vida, um escritor, um pai, um avô, quem tem a tua inspiração? Assim, ó, é muito mais fácil a gente dizer assim, ó, me inspirei num cara que escreveu 10 livros, 15 livros, me inspirei em Jesus Cristo, não há dúvida, todos falam isso. Mas eu acredito que assim, além de você ter fé, nosso maior líder sempre vai ser Jesus Cristo e vai continuar sendo. Mas a gente precisa de inspirações que estão aqui do teu lado. E a tua é? Eu tenho o Sandro Silva, na época da Elma Chips. Sim. E hoje eu tenho uma outra pessoa que caminha comigo assim no café da manhã, no café, nas resenhas, e que a gente não tem nenhum compromisso profissional, mas a gente é do mesmo mercado. E é o cara que tem umas melhores ideias, assim, uma vibe boa, que é o Sandro Silva pela Elma Chips, na época lá eu trabalhei, e o Jean, que é o proprietário da Eco Decor. Esse cara é fantástico, tem boas ideias e caminha do meu lado. Então é muito mais fácil você ter alguém próximo que te inspire do que você depender de algo superficial. Um time de futebol? Tem? Tenho 2. 2? Só tinha um. Quem é hoje o segundo? Eu sempre torci pro Avaí. Avaí. Eu e... Não cai. Todas as minhas famílias. E é o segundo time? Meu segundo time é o Barra. O Barra é o time de Balneário Camboriú. E anota aí, é o único time de futebol de Balneário Camboriú. Quando eu fui ver Barra Futebol Clube. Quando eu fui ver o jogo do Botafogo e Criciúma, foi Botafogo e Criciúma, perdemos lá em Criciúma, eu parei num hotel em Tubarão, porque lá que não tinha espaço em Criciúma. E lá tava o time do Barra lá. Sim. É legal pra caramba. Tá jogando a Copa Santa Catarina. É isso aí. Sempre a satisfação falar. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui no programa contar essa história bem bacana aí. Tomara que você volte pra gente falar mais um pouquinho do mercado aqui na região. Tem bastante assunto e a gente volta em breve. E eu volto semana que vem com mais bate-papo, mais entrevista aqui no programa. Agradecendo ao Altair. Me espera que eu volto semana que vem aqui no programa na TV Galega. Forte abraço, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau. Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Bull Investimentos. O investimento é a chave para abrir a porta do sucesso financeiro. E Betonarte e Masque. Concretizamos ambientes de vida.